A ARTES é um direito estabelecido em lei. Apesar disso, dos 5.570 municípios que tem no país, apenas uns poucos, menos de uma dezena, cumprem com seu dever de garantir acesso à arquitetura qualificada. Enquanto isso, os problemas decorrentes da autoconstrução, sem o devido acompanhamento profissional, continuam aumentando. Já são mais de 11 milhões de moradias precárias, muitas delas não apenas pela falta de recursos ou obras públicas, mas pela falta de acesso dessas famílias a técnicos qualificados que ajudem, por exemplo, a evitar vazamentos, a drenagem deficiente, problemas estruturais, a distribuição disfuncional, a falta de ventilação e iluminação. Não todos os profissionais têm ignorado os setores populares. Alguns tomaram a iniciativa e se organizaram para experimentar uma nova forma de exercer a profissão. À espera de que o Estado tome uma atitude, esses escritórios vêm abrindo o caminho com grande inovação, muitos deles aproveitando um movimento conhecido como empreendedorismo social. Aqui, nós chamamos essas iniciativas de escritórios populares de arquitetura. O déficit habitacional qualitativo é quase o dobro do déficit habitacional quantitativo, chegando a mais de 11 milhões de moradias. É em parte consequência do fato de que 85% das construções são realizadas sem profissionais qualificados. Como nós arquitetos e engenheiros estamos respondendo a essa situação? Por um lado, muitos de nós, faz tempo, estamos reivindicando a ARTES como serviço público. Se todas as 5.570 prefeituras contratarem arquitetos para atender as famílias de baixa renda, titulares do direito à ARTES, estaríamos numa situação muito melhor. Para as ações reivindicativas dos deveres do Estado não estão avançando como muitos gostaríamos. É nesse cenário que estão surgindo iniciativas privadas que, independente do Estado, procuram romper com as barreiras que têm mantido segregados os arquitetos das comunidades de baixa renda. Existem, portanto, diferentes eixos de atuação para esse tipo de trabalho. O material elaborado pelo CAU-SC, contido na cartilha do PIATES, prevê 4 eixos: profissional liberal, academia, poder público e movimento social. Cada um desses agentes é importante para a realização da ARTES de forma plena. No caso do trabalho na esfera privada, que será abordado aqui hoje, é importante, inclusive, para possibilitar que o Estado foque nas demandas mais críticas, onde não há possibilidade de endividamento pela família ou onde existe uma maior precariedade. Ou seja, é importante lutar pelos direitos em diferentes frentes, e a iniciativa privada é um caminho possível. Mas em qual contexto surgiram essas iniciativas? E por que não surgiram antes? Um dos fatores que tem ajudado as iniciativas pioneiras é o movimento global do empreendedorismo social, que tem como pioneiro o economista e banqueiro bengalês Muhammad Yunus. Esse movimento surgiu lá pela década de 1970 como alternativa a um outro movimento dentro do setor privado chamado de inovação e empreendedorismo, que tem suas raízes na mesma época, quando algumas empresas começaram a perceber o declínio do Fordismo no modo de organizar a produção econômica. O princípio fundamental deste movimento é uma reversão da hierarquia positivista, na qual profissionais e cientistas, armados com a ideologia da objetividade técnica, impõem seu critério à população, principalmente através do desenho das soluções aos problemas diagnosticados através de pesquisas quantitativas. Na inovação e empreendedorismo, o usuário do bem ou do serviço se relaciona horizontalmente com o empresário ou profissional. No caso da arquitetura e urbanismo, o profissional escuta mais e fala menos, e deixa que o usuário influencie de forma direta o modo como são solucionados seus problemas espaciais. O empreendedorismo social tem a particularidade de que o lucro não é um fim em si mesmo, é um meio para sustentar as atividades que buscam resolver problemas sociais. Além do mais, o empreendedorismo social não só dá continuidade ao princípio da relação horizontal entre quem demanda e quem oferece os serviços e bens, o reforça para poder superar as barreiras socioculturais e econômicas que existem entre a classe média profissional e a classe assalariada ou informal de baixa renda. O empreendedorismo social no setor de arquitetura e urbanismo é aplicado pelos chamados escritórios populares de arquitetura.
Nos anos 1980, de forma articulada ao movimento pela reforma urbana, surgiram os primeiros escritórios dedicados exclusivamente ao atendimento de setores populares. Surgiram principalmente a partir do programa FUNAPS comunitário em São Paulo e eram chamados de assessorias técnicas. Porém, o empreendedorismo social, de modo como se conhece hoje, organizado como empresa, só começou a ganhar peso no século atual de forma gradual. Os primeiros escritórios populares de arquitetura começaram a funcionar há pouco mais de uma década atrás e de forma experimental. Mas por que os escritórios populares demoraram tanto para aparecer? Há uma série de fatores sociais e históricos que têm mantido a profissão inacessível para as camadas populares. De um lado, está a desigualdade social, que tradicionalmente manteve a classe profissional vinculada de forma exclusiva à classe alta. Esta desigualdade está na raiz da barreira sociocultural que segrega a sociedade em geral, entre formal e informal, pobre e rico, qualificado e desqualificado. E a produção do espaço em particular, favela, asfalto, centro-periferia. A segregação tem provocado a escassa visibilidade e compreensão do papel do arquiteto e urbanista entre os moradores das comunidades. Esta desigualdade se reflete nos cursos de arquitetura, que ensinam um tipo de exercício profissional, um modo de projetar e organizar a prestação do serviço que só funciona para empresas e clientes de renda alta ou média alta. Os cursos de arquitetura e urbanismo têm se mantido desconectados da realidade da grande maioria da população. Os poucos arquitetos que têm empreendido no setor popular tiveram que abrir caminho onde não tinha nada. Tiveram que superar uma forte desconexão entre demanda e oferta de serviços profissionais de arquitetura. E a barreira não é apenas sociocultural, não. Não deve ser fácil organizar a contabilidade de um escritório atendendo clientes com baixo poder aquisitivo. Esse é outro desafio muito importante. É uma barreira econômica que nem sempre tem solução dentro do mercado. Vamos por partes. Para começar, é essencial entender que a população de baixa renda não tem condições de pagar os serviços profissionais de um escritório de arquitetura. Não podemos nos iludir. A população de baixa renda precisa de subsídios, sejam públicos ou privados. A Lei ATES estabelece o direito de ter os serviços pagos pelo Estado. Agora, os moradores de renda média baixa, por exemplo, com renda familiar entre 3 e 6 salários mínimos, com frequência pressupõem que o serviço de um arquiteto é inacessível economicamente. As famílias com frequência percebem a arquitetura como um serviço de luxo, inacessível. Então, vejam bem, pressupõe quer dizer que não é uma barreira insuperável, não é uma barreira econômica estritamente material. Pois é, a economia não é uma ciência exata. As relações econômicas são elásticas. O pressuposto de que os arquitetos somos inacessíveis economicamente está fundamentado na ideia de que incluir o arquiteto no orçamento de reforma ou construção da casa significa reduzir os recursos para materiais em quantidade ou qualidade e talvez reduzir o tamanho da casa. Mas pensando bem, não é necessariamente assim, pois os arquitetos podemos planejar e organizar uma construção ou reforma de modo mais eficiente, usando formas e tecnologias de mais baixo custo e evitando os desperdícios. Por outro lado, os arquitetos com frequência assinalam as baixas expectativas remunerativas como barreira para empreender nesse setor econômico. Existe insegurança em relação à solvência dos usuários, porém, é uma questão de como se organiza e precifica o serviço que é fornecido. Como muito falava Demetri Anastasakis, não é a mesma coisa trabalhar com um contrato de R$100.000 e trabalhar com 100 contratos de R$1.000. É, em essência, a mesma barreira vista desde lados opostos. Pessoal, antes de continuar apresentando como se organiza a ATES desde a iniciativa privada, precisamos entender um pouco melhor alguns conceitos. A seguir explicaremos esses conceitos para ajudar vocês a compreender melhor o universo no qual se inserem atualmente a maioria dos escritórios populares de arquitetura. A inovação e o empreendedorismo. É uma abordagem na administração de empresas em que se procura atender os problemas da sociedade que não são atendidos por mais ninguém. Os empreendimentos são pensados a partir da demanda, não da oferta, com muita pesquisa, com participação dos potenciais clientes, adotando uma abordagem antropológica. Os empreendimentos são conhecidos no meio como startup. O Design Thinking é a metodologia da inovação e empreendedorismo mais utilizada. O Design Thinking utiliza uma série de ferramentas que ajudam o empreendedor na concepção e organização da startup.
O princípio fundamental do Design Thinking é a empatia. O empreendedor deve saber se colocar na pele dos futuros clientes e usuários. A geração de valor. Valor é um benefício que se cria decorrente de uma ação. No empreendedorismo, se gera valor quando os problemas dos usuários são resolvidos de forma satisfatória, desde o ponto de vista do usuário. O preço do serviço é definido com participação dos potenciais usuários de forma antecipada em função do quanto o cliente pagaria pelo serviço. Uma vez se conhece esse valor, se calculam as finanças da produção. Cliente e usuário não sempre são a mesma pessoa. Cliente é aquele que paga pelo serviço ou bem fornecido. Usuário é quem usufrui do serviço ou do produto. Quando o escritório de arquitetura faz um projeto habitacional para uma prefeitura para Caixa, por exemplo, seu cliente não é o usuário é o morador. Cliente e usuário são a mesma pessoa quando quem vai usar é quem paga pelo serviço. Por exemplo, os projetos individuais. Quando cliente e usuário são diferentes, devem prevalecer as prioridades dos usuários, não as dos clientes. A geração de demanda é a geração de consciência entre os potenciais usuários sobre a natureza do problema e de que esse tem uma solução viável fornecida pelo empreendedor. Considerando que a grande maioria dos moradores das comunidades periféricas não tem costume de procurar arquitetos, a geração de demanda na ARTES é imprescindível para superar as barreiras socioculturais. Para isso, são usadas ferramentas de comunicação e mobilização social. Ecossistema de inovação é um conceito de inovação e empreendedorismo aplicado ao desenvolvimento institucional do contexto onde se empreende. Os especialistas sugerem que para o crescimento e expansão do empreendedorismo em território, deve haver um ecossistema propício para a inovação que envolve diversos atores. O Centro de Formação Superior e Continuada tem um papel fundamental. O Estado, além de legislar, cria incentivos. As empresas e organizações da sociedade civil também têm um papel importante. O objetivo é inovar na forma como são solucionados os problemas da sociedade. Um aspecto fundamental do empreendedorismo social na ARTES é a arquitetura participativa. É uma abordagem intrínseca aos escritórios populares e à ARTES. Este modo de projetar a arquitetura é diferente da arquitetura autoral, pois não tem uma estética pré-determinada. Procura não colocar as soluções à frente dos problemas, no modo aberto, ou seja, o usuário pode modificar ou acrescentar os espaços concebidos pelo profissional. Este modo de projetar não descarta a criatividade do arquiteto, tudo ao contrário. Exige do arquiteto uma criatividade talvez mais desafiadora, a cocriação. Nesse sentido, a arquitetura participativa é um processo colaborativo baseado numa relação de parceria entre o profissional e o usuário. Inovação, empreendedorismo, design thinking, arquitetura participativa, entre outros, são conceitos pouco ouvidos nos espaços sociais da arquitetura e urbanismo. É muito importante que as novas gerações se familiarizem com todos esses conceitos e métodos, pois a arquitetura autoral convencional não pode empregar todos os arquitetos que se formam todos os anos. No Brasil, são mais de 13 mil novos arquitetos formados todos os anos, e em Santa Catarina são mais de 1.000 cada ano. Por outro lado, a grande maioria da população continua construindo e reformando sem técnicos qualificados. Os cursos de arquitetura estão começando a reorganizar os currículos acadêmicos, porém a um ritmo muito inferior do que os tempos atuais requerem. Outro ponto importante: tem diferentes âmbitos de atuação na ARTES e as necessidades do setor popular são muito diversas. Temos o atendimento individual para a construção e reforma, os conjuntos habitacionais, as intervenções em espaço público e infraestrutura urbana e a regularização fundiária. Porém, o empreendedorismo social não sempre funciona para todos os âmbitos. Não sempre a metodologia do empreendedorismo social funciona para todas essas áreas de atuação. Cada modalidade requer uma metodologia própria. Mas o que podemos afirmar com segurança é que o modo como o empreendedorismo vem inovando serve para todos. Pôr o problema na frente das soluções, conhecer em profundidade os problemas dos usuários, trabalhar de modo participativo, colaborativo e outras estratégias de inovação servem sim para todos os casos. Que tal conhecer alguns empreendedores para cada uma dessas modalidades? Eu sou o Salivan Ramos, sou arquiteto, né? Fiz a especialização aqui em Salvador também na UFPA, em Assistência Técnica, Habitação e Sociedade, a residência única do Brasil. E aqui em Salvador tem um caso em particular que nós temos escritório público também. Contudo, na cidade de 3 milhões de habitantes, esse escritório público ele não consegue atender a todos. Então, é necessário que os escritórios populares supram essa demanda que não é atendida pelo escritório público. Um caso em particular que eu vou contar para vocês é um caso em que foi uma pessoa que ela chegou a ter um projeto, né, de arquitetura e também de estrutura. Contudo, o pedreiro dela não sabia ler
o projeto, e aí executou a parte de estrutura diferente do que tinha sido feito, acordado com o engenheiro, e aí está dificultando o projeto de arquitetura. Essa pessoa, esse cliente me procurou, anteriormente procurou a pessoa que fez o projeto original, né, para esse imóvel. Contudo, esse profissional, ele mandou um estagiário nessa ocasião, e quando esse estagiário voltou com a devolutiva, foi realmente que a obra não estava executando conforme era o projeto, né, tanto de estrutura quanto a parte de arquitetura. E aí, esse profissional ligou para o cliente, mas em vez de sanar a dificuldade do cliente, mostrar para o cliente que existia alguns intempéries na obra, que estavam algumas coisas erradas, ele tratou o cliente mal. Ele não disse para o cliente o que estava errado, ele não foi cortês com o cliente, né? Ele se sentiu ofendido por não ter o seu projeto ali respeitado. Então, assim, eu digo para vocês têm que ter muito cuidado, porque o projeto não é seu. O projeto é do cliente, principalmente na baixa renda, a gente tem que ter esse contato e entender que o projeto tem que ser colaborativo, feito por você, profissional de arquitetura ou de engenharia, e o cliente, né? E que existe aí um intermediário, que é o pedreiro, que é o mestre de obra, que vai interpretar o seu projeto, ou tentar interpretar, que muitos deles não sabem de projeto, né? E executar. E aí pode ter uma falha de comunicação entre você, entre o cliente, e aí isso dá problemas na obra, como foi nesse caso. E qual foi o maior problema? Não foi nem a questão do pedreiro não ter sabido ler ali o projeto, mas foi o profissional ter agido de forma irresponsável a tratar o cliente mal, a ter se sentido ofendido por ter o seu projeto não respeitado. E aí ele não sanou o problema do cliente, e o cliente aí foi obrigado a procurar outras pessoas. E aí, porque ele achou a Memorá, que é o meu escritório, né? Eu fui ao local verificar o que estava equivocado nessa obra, né? Fiquei sabendo de toda essa história aqui que eu estou contando para vocês, e a partir disso, eu mostrei para o cliente o que estava errado ali no projeto, na sua execução, e ao mesmo tempo eu comecei a sanar. Eu fiz apenas o quê? Uma vistoria preliminar, onde eu cobrei essa vistoria, foi uma questão simbólica, eu cobrei na época R$70 para ir lá verificar, e a partir disso eu expliquei ao cliente o que estava errado, e nem tudo estava errado, né? Eram coisas pontuais, coisas simples, de se solucionar. E aí eu continuei a obra para esse cliente e resolvi todos os problemas dele. Então, veja que se o outro profissional tivesse agido de uma forma mais cortês com esse cliente, mostrado, né, que estava errado, ter tratado ele, né, como respeito que ele merecia, ele poderia ter continuado esse projeto e poderia também ter continuado acompanhando a obra que não tinha sido acertada anteriormente. E comigo foi acertado esse acompanhamento de obra. Então veja como o cuidado no tratar, o cuidado em atender o cliente e prezá-lo, independente da sua classe social, é importante para o nosso meio de serviço, para quem quer trabalhar realmente com pessoas de baixa renda, que ganha de 0 a 3 salários mínimos, né? Tá? O direito à moradia, o direito à assistência técnica é uma política pública. Mas, independente disso, existe também movimentos organizados na sociedade que, através de associações comunitárias, lideranças de bairro ou movimentos de moradia, que também fazem esse tipo de mobilização em torno da moradia e também, esperando por políticas públicas no decorrer de todos esses anos, resolver arregaçar a manga e também atender a sua demanda por moradia, sem necessariamente abandonar a luta política pelo direito à moradia. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. O fato de você fazer assistência técnica em âmbito privado não quer dizer que você está abandonando ou está transformando a assistência técnica em um instrumento da ordem neoliberal. Nada disso, né? Então, o programa, a assistência técnica dentro do escritório, ela sempre foi feita no sentido de atender esses movimentos, e a gente trabalha desde a captação do terreno até a viabilização de um empreendimento, quer seja ele um loteamento, ou quer seja ele um condomínio de edifício, um condomínio vertical, um condomínio horizontal, uma vila, o que seja a demanda do movimento de moradia, e viabiliza. Para viabilizar esse projeto,
você precisa de saber o valor da terra, você precisa de negociar com o proprietário, você precisa de buscar o crédito, você precisa organizar a demanda. Então, todos esses trabalhos, né, essas etapas aí, até chegar à construção em si, e depois de chegar da construção com financiamento ou com recurso próprio dos movimentos de moradia, você também vai fazer a gestão físico-financeira daquela obra. Então, isso tudo é atribuição do arquiteto. Inclusive, ir junto com os movimentos sociais para a rua levantar a bandeira de mais recursos para habitação. Uma coisa não está dissociada da outra. Então, nessa questão, o meu escritório, Planos Urbanos, quanto a Autographic, que são dois escritórios que eu trabalho há 10 anos já, nós nos especializamos em fazer projetos que atendam a essa demanda. Quer seja eles voltados, sim, para uma iniciativa puramente privada dos movimentos sociais, ou quer seja também que isso aí se transformou dentro do escritório também um nicho de serviços. A gente trabalha com incorporação popular, ou seja, incorporação voltada para atender a demanda de movimentos de moradia organizados, utilizando recursos do governo federal, das linhas subsidiadas, mas também de recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Na falta de todos esses financiamentos, a gente também buscou soluções diferentes, como é o fato de hoje a gente trabalhar com uma proposta de poupança de base comunitária, associada a microcrédito, associada a fundos rotativos solidários, que são utilizados pelo movimento do Sem Terra no Brasil inteiro, nos bancos de semente, nos bancos de compra de terra. Então, a gente trazendo para a área urbana essas iniciativas, você consegue também mobilizar as famílias em torno da demanda pela moradia e atender essas famílias a contento. Então, hoje a gente trabalha com incorporações de baixo custo voltadas para esse tipo de iniciativa. Eu sou arquiteto e urbanista, me dedico a proyectos de interés social en las 4 escalas de urbanismo. Sabemos que en urbanismo tem a pequena, a média, a grande e a territorial. Eu trabalho nas 4 escalas, dominantemente na média, na grande e na territorial. Com meu escritório, Ateliê Metropolitano, aqui no Rio, onde trabalhamos não só no Rio, sino em muitos outros lugares, inclusive outros países. Então, este tema da habitação de interesse social é um tema que tem estreita relação com o urbanismo, obviamente. De que se trata? De que se trata? Sabemos que nós vivemos em sociedades muito desiguais, extremamente desiguais, onde uma grande parte da população está em condições de habitabilidade, digamos, diminuída, para dizer uma palavra suave, em condições de habitação ruim, assim, claramente. Uma grande parte da população do planeta, e também aqui no país. Então, esse tema da habitação de interesse social é um tema permanente e, para mim, é o tema do século XXI. Ou seja, como fazemos de que essa enorme parte da população do planeta possa viver em melhores condições? O que nós, arquitetos, urbanistas, paisagistas, podemos fazer e devemos fazer nesse sentido? Bem, para mim, a tarefa principal do arquiteto sempre é dar visibilidade a um conjunto de demandas sociais difusas. Essa é a tarefa política, o sentido social da ação do arquiteto. Então, se trata de espaço público e infraestrutura urbana na República Dominicana, especificamente na cidade de Santo Domingo.
Esta comunidade de 43.000 habitantes está rodeada pelo rio Osama, que tem uma particularidade que coloca para este projeto, além do que sempre fazemos de urbanismo, infraestrutura, equipamento público, espaço público, sistema viário, etc., tudo que sempre se faz no urbanismo. Além disso, tem o problema ambiental. Por quê? Porque toda a borda aqui do rio é alagada e as casas são invadidas a cada furacão, que acontece 2 ou 3 vezes por ano em Santo Domingo. Então, era, além do problema habitacional, equipamento, infraestrutura, tratar, resolver o problema das enchentes do rio. Essa área, essa grande área, delimitada por esta avenida que está 20 metros acima do terreno da comunidade, o rio Osama aqui embaixo, uma borda toda que era invadida pelas águas, que agora, então, foi projetado, e vocês vão ver, está sendo construído um parque linear. E, a partir daí, começa nossa área de intervenção aqui, que se relaciona com um teleférico e um metrô, que já existem aí, na cidade, esta avenida e a borda do rio, que delimita a área. O parque linear, então, que especificamente tem a ver com isso de infraestrutura urbana, tem 4.200 metros, começa aqui no início, no fim do centro histórico e no início da nossa área. Aqui vou mostrar todo isto aqui, toda essa borda que leva até o teleférico e o metrô. Comércio e mobilidade. O tema mobilidade é um tema fundamental neste caso, porque toda esta enorme área habitacional aqui estava sem conexão com a cidade formal, ou seja, com conexões sempre precárias, como conhecemos e sabemos que acontece. Então, nossa proposta deste parque linear aqui inclui um sistema, um carril específico, já aqui está o Mar do Caribe, o rio Osama, que se conecta ao mar, e aqui a área portuária, e este é o centro histórico de que eu estou falando, e aqui nossa área de intervenção toda, com esta avenida bem clara, que se vê aqui, que delimita os 20 metros de desnível entre os dois. Então, nossa proposta foi um parque alagável, que funciona como filtro, como intermediário entre o rio e as casas permanentes da comunidade. Tinha toda uma série de equipamentos públicos, digamos, que beneficiam não só a comunidade, sino ao resto da cidade. Agora, os turistas também, que são a principal fonte de renda de Santo Domingo, da República Dominicana, também vão poder usar esses equipamentos, especificamente isto, que é um porto dos pescadores. Tem 50 barcos de pescadores que pescam todos os dias no rio e no alto mar, e não tinha um lugar para comer peixe na beira do rio, o peixe que chega no barco dos pescadores. Então, agora vai ter todos estes equipamentos aqui, os turistas vão poder vir para gastar seu dinheiro aqui, gerando renda para a comunidade, e, claro, colocando muito melhores condições de trabalho para os pescadores. Com um dos equipamentos, aqui podemos ver um ginásio coberto muito grande, com dois campos esportivos grandes, polivalentes, outras quadras menores, instalações para atividades comunitárias, cursos, etc. Ou seja, a comunidade ganha um enorme equipamento aqui, que serve tanto para os habitantes do bairro, quanto para os da cidade, que vem agora pela nova via que nós projetamos, onde passa o transporte público e também os carros privados que queiram usar o parque. Bom, um comentário adicional. Em tudo isto, além desta intervenção infraestrutural, claro, há melhorias habitacionais a serem feitas
em todas as casas que vão permanecer, que são a maioria, e só foram retiradas as casas da borda do rio que eram alagáveis. Essas novas casas são localizadas próximas, um novo mini bairro próximo ao local onde ele morava. Sou Riva Feitosa, sou de Aracaju, Sergipe, atuo com arquitetura popular desde 2004, são 16 anos. Essa regularização que eu iniciei, assim, coletiva, foi numa antiga lixeira, né? Era uma antiga lixeira, loteamento Senhor do Bonfim, e essa antiga lixeira foi aterrada e foi dada para esses moradores fazerem uso, né? Só fazer uso e fruto enquanto vida. E essa moradora me encontrou por algum panfleto e me chamou para fazer uma reforma na casa dela. Ela tinha saído do trabalho e estava com essa rendazinha para fazer uma reforma, um lugar que enche ainda, né? E eu cheguei lá e me deparei com a situação dela, que eu perguntei se ela tinha a escritura daquele local, ela disse que tinha, e, na verdade, quando eu pedi a documentação, na verdade, ela tinha um documento da prefeitura para usufruto, e, na verdade, ela guardava aquilo como se fosse uma escritura, um registro do imóvel. E aí eu dei a sugestão para ela para que nós fizéssemos o registro, né, entrássemos com o uso capião, já que ela já tinha quase 20 anos que morava ali e não tinha esse direito de posse. E ela achou aquilo ali, ela ficou assustada de imediato, porque achava que aquilo ali pertencia a ela, né, aquela documentação que estava ali plastificada, né. Não, mas isso aqui é meu, a prefeitura disse que é meu, isso aqui e tal. E aí eu fui dizer para ela que não era. E aí ela aceitou. Ela disse, não, doutora, já que a senhora está me dizendo que eu tenho condições de entrar com o uso capião, vamos entrar. E eu fiz toda a documentação, entramos, isso foi em 2017. Quando foi em 2020, claro que teve a manifestação do Estado, Prefeitura e a União, porque próximo passa o rio, né, e a União se manifestou dizendo que tinha interesse na área, e nós conseguimos entrar novamente com a documentação e dizer que estava longe da faixa do que eles queriam, né, que dissesse que pertencia à União, e após 3 anos ela teve direito de tirar esse registro. Então, foi um marco nesse local, porque era uma lixeira, e que ninguém dava valor nenhum, né? E aí, quando saiu esse registro dela, eu disse, não, peraí, vamos fazer uma ação nesse local e dizer aos moradores que eles têm esse direito de ter esse registro, já que saiu para então vai ser jurisprudência. Vamos fazer essa ação. E aí, mandamos fazer panfletos, contratei uma bicicleta de som, com som, e chegamos lá com camisa, aí o próprio casal de moradores fez esse apoio, mandou fazer camisas também para os irmãos, e eles mesmos deram apoio, pegaram a casa deles, deixaram lá, armaram tenda, botaram a mesa, e quando eu cheguei lá, tomamos um susto, porque estava todo mundo com a camisa Arquitetura para o Povo, né, e todo mundo, assim, querendo os panfletos para sair distribuindo. E ficamos, assim, muito mexido, né? Porque, caramba, todo mundo se mobilizando por uma causa. E a bicicleta começou a rodar 9 da manhã até às 14 horas. Mas já fizemos a parte de projetos todos, né? Está precisando só pegar a documentação deles. Mas é algo que já está encaminhado para dar entrada e dar sequência a esse processo e eles terem direito justamente dessa parte do registro do imóvel. E isso é justamente a ATES, eu digo que a ATES, ela só vai acontecer quando a população desses locais, eles terem
esse direito de posse do local, para que eles invistam na moradia, eles possam fazer a reforma, eles possam investir naquela moradia, porque quando eles não têm esse registro, eles não sentem como o lugar fosse deles. Eles acham que aquilo ali é algo de passagem, que a qualquer momento eles podem sair. Que experiências incríveis! Realmente diferem muito uma da outra, não apenas pela modalidade da ATES. Também muda o escritório. Eu mesmo já participei da realização de uma pesquisa sobre escritórios populares de arquitetura com o CAU do Distrito Federal, onde são apresentados 8 casos diferentes. No projeto dos escritórios populares de arquitetura, publicamos 2 documentos. Um relatório com todos os detalhes da pesquisa e uma cartilha para orientar os arquitetos e urbanistas interessados em abrir um escritório popular. Em relação ao que mencionei sobre diversidade, em efeito, cada escritório apresentado aqui e os apresentados no relatório do CAU do Distrito Federal é um mundo. Cada um tem suas particularidades, inclusive quando os serviços fornecidos são parecidos. As características de cada escritório respondem a fatores como o perfil e as aspirações dos fundadores e as oportunidades que surgiram. Pegando todas as experiências, a cartilha sugere que seja adotada a metodologia Design Thinking e que sejam seguidos os seguintes passos. O primeiro passo é juntar a equipe fundadora. O principal critério aqui é que todos na equipe devem compartilhar os valores e motivações que guiarão o desenvolvimento e funcionamento do escritório no futuro. Depois de estudar diferentes casos e possíveis modelos de negócio, a equipe deve escolher um modelo que combine com os valores e motivações dos fundadores. Esta escolha só serve como ponto de partida, não é uma camisa de força. Depois irá se transformando para se adaptar às oportunidades e desafios que irão se encontrando no caminho. E agora vem o mais importante, a pesquisa primária. Neste ponto, vamos aplicar a primeira ferramenta do Design Thinking, o mapa da empatia. O mapa da empatia é uma pesquisa antropológica que permite conhecer em profundidade os problemas e aspirações dos potenciais usuários do serviço que será fornecido. Para aplicar esta ferramenta, existe um diagrama, chamado de Canvas, que deve ser preenchido com os potenciais usuários do serviço. Esta primeira fase também serve para começar a estabelecer uma relação de confiança com os usuários e clientes do serviço, como, por exemplo, os representantes da associação comunitária e os próprios moradores. Na quarta etapa, vamos começar com projetos piloto, para aprender e começar a desenvolver o escritório a partir da experiência prática. Nesta etapa, usaremos a segunda ferramenta, a proposta de valor. Esta ferramenta também usa um diagrama ou Canvas. A proposta de valor ajuda a entender, desde o ponto de vista dos futuros usuários, como se organiza o serviço para maximizar os benefícios, para os moradores, para os usuários, reduzir os inconvenientes do problema habitacional. Na quinta etapa, vamos procurar assessoria e capacitação, pois estamos já num nível avançado na organização do escritório. A terceira ferramenta nesta etapa é o modelo de negócio. Esta é uma planilha onde se inserem o máximo possível de informações sobre a organização do empreendimento, comunicação, parcerias, receitas e despesas, canais de atendimento, etc. Uma vez essa planilha é preenchida, sempre com máxima participação e possível dos potenciais usuários, os empreendedores podem começar a planejar as finanças e a operacionalização do empreendimento, estabelecendo metas em número de contratos mensais. O próximo passo é o financiamento. Como vamos financiar a abertura do escritório? Com recursos próprios, com um empréstimo, num programa de aceleração ou alguma ajuda do governo, ou com financiamento coletivo. Aqui também precisamos aprimorar o planejamento e estrutura de receitas e despesas do escritório. Todos os escritórios populares precisam de parcerias. Cada caso é único. Depende do tipo de serviço, tipo de cliente e usuário, competências necessárias e capacidades. Para as competências necessárias para as quais não há capacidade instalada, é necessário procurar parceiros que garantam que o usuário recebe um produto de boa qualidade e bom preço. É comum que os escritórios assinem parcerias com entidades financeiras de microcrédito, com lojas de materiais, com universidades, etc. E, finalmente, o escritório pode ser aberto, mas a coisa não acaba aqui.
Inovar e empreender envolve um processo de iteração, ou seja, o escritório deve rever o ciclo novamente, passo a passo, para garantir a viabilidade do escritório. Mariotti, sou Vini e gosto de me chamar de arquiteto popular, né? Eu tenho 25 anos e sou arquiteto há pouco mais de um ano, um ano e meio, quase 2. Além do desafio tradicional que a gente tem como jovem arquiteto, acho que qualquer jovem arquiteto vai se identificar com isso, que são de saber como funcionam as outras áreas do empreendedorismo, né? Ou de se ter um negócio, um movimento, um projeto, além daquela parte técnica da arquitetura, tem mais o agravamento de ser uma zona, um setor que ele não é estruturado e que ele traz desafios que são mais peculiares ainda. Mas o principal desafio, que acho que é central, assim, estruturador, que até, de certa forma, influencia muito nas outras etapas, é a questão financeira, que no fim das contas é deixar o negócio sustentável, né? Eu só vou conseguir realizar ou fazer a mudança que eu quero, o impacto na vida das pessoas com essa arquitetura ou essas transformações, se ela for sustentável, tanto para a pessoa quanto para a gente, né? Que é isso, acho que no fim, que caracteriza um negócio social, e isso que é o grande desafio que a gente enxerga hoje, que a gente está tentando viabilizar ainda. No período da faculdade, a gente já tinha contato com essa realidade, né? Com essa demanda, com essas pessoas. Em especial com a comunidade da Serrinha, que fica ao lado da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que foi onde tanto eu quanto o Gui nos formamos. Então, a gente já vinha trabalhando em projetos de extensão ou disciplinas ou atividades acadêmicas que já eram realizadas na área, inclusive me envolvo até hoje, e a gente já tinha essa relação com a comunidade. O que aconteceu é que a gente se estreitou laços agora, depois que nos formamos, mas o negócio é realmente ir lá e conversar com elas. Quais as demandas, o que elas pensam, o que elas precisam. Né? Mais do que a gente pensa ou acha que elas possam vir a precisar. Né? Você realmente ir nos lugares e conversar com as pessoas, entender o que elas precisam, entender qual a realidade delas ou como funciona. E outra coisa é tirar a arquitetura um pouco do centro. Isso pode parecer um pouco contraditório, mas é entender que a arquitetura tradicional, como a gente entende de projeto e desenho, ela é 5% do processo, digo, no máximo. E toda essa parte de, digamos, de articulação e de você conseguir conversar com as outras áreas e conseguir deixar isso sustentável é central. Então, foque mais em outras áreas, não só a arquitetura tradicional. Fazer a arquitetura popular viável, possível, a gente tem mão de obra e materiais. Então, a gente tem estratégias para a mão de obra, para deixar ela mais acessível, e também de materiais. A de materiais ela é mais simples, digamos, ou fazendo parcerias com fornecedores, pedindo descontos, ou eu construindo banco de materiais, que é pegando sobras de reformas de alto padrão ou outras, coletando esse material e reaproveitando, ou a questão da mão de obra, que isso envolve a agilidade da obra, ou seja, com a mão de obra local, tanto quanto a agilidade da mão de obra no escritório. Então, o que a gente está fazendo agora, especificamente, é otimizar o máximo possível esse tempo de projeto e de articulação. E, para isso, a gente está apostando em ferramentas como, por exemplo, a modelagem BIM, né? Que ela otimiza a tua parte de concepção do projeto e articula com outras etapas do processo, como apresentação para o cliente, orçamento, organização de obra, quantitativo, etc. Então, essas são algumas estratégias que a gente está adotando e avançando para deixar a arquitetura mais viável, né, para mais gente. Temos visto que há muitas possibilidades para empreender. Cada possibilidade leva a um modelo de negócio diferente. Na pesquisa do CalDF, apresentamos alguns modelos possíveis, cada um com uma estratégia de comunicação, financiamento e com competências diferentes. E bom, quais são esses modelos? Há muitas possibilidades para empreender, e para cada possibilidade há um modelo diferente de negócio. Existem 5 modelos possíveis, mas para quem está começando, vamos apresentar 4 caminhos.
São eles: Modelo 1, reforma habitacional, na modalidade pacote completo, projeto, obra e crédito. Este modelo é para atendimento individual para construção e reforma habitacional, onde o escritório faz o gerenciamento da obra com mínimo risco e esforço para o usuário. O volume mensal de contratos é muito maior do que um escritório convencional. Precisa de sistematização ou automação de todas as atividades que não requerem criatividade, como orçamento, contratos, finanças, entre outros, e padronização de soluções e tecnologias construtivas. Alguns exemplos são Programa Vivenda, Moradigna, Arquitetura para o Povo e Arquitetas Nômades. A segunda modalidade é projeto, acompanhamento de obras e serviços diversos. Este modelo também é para atendimento individual para construção e reforma habitacional. Neste serviço, focado no projeto arquitetônico, o volume mensal de contratos também é muito maior do que um escritório convencional. Para alcançar um grau de eficiência suficiente, adotar o princípio de Pareto, por exemplo, para um 3D, dedicar apenas 20% do tempo que seria necessário para uma renderização perfeita. Isso permite criatividade e personalização, porém, não desde uma posição estritamente autoral, e sim colaborativa ou participativa. O escritório deve fornecer orientações claras e precisas aos usuários sobre aquisição de materiais, contratação de mão de obra e as opções de crédito. O caso mais conhecido desta modalidade é o Inova Urbis. O segundo modelo é dirigido à comunidade, atendimento coletivo através de entidades. As OSCs, organizações da sociedade civil que realizam trabalho social ou ambiental, precisam de espaços adequados e regularizados para realizar suas atividades e se qualificarem assim perante os doadores e patrocinadores, que podem ser públicos ou privados. Há muitas OSCs com potenciais para projetos de sede, centros comunitários, educativos e de saúde, parques, praças, quadras, galpões, produção social do habitat, entre outros. O modo de projetar não é autoral nem estritamente técnico, é colaborativo e participativo. A participação dos usuários no processo contribui para o desenvolvimento social das comunidades e oferece uma resposta precisa e adequada, assim adaptada aos problemas da comunidade. É necessário gerar a demanda, ou seja, conscientizar os representantes das OSCs, os clientes, do valor que o escritório pode gerar para eles e para os usuários finais. Moralar, em Joinville, tem trabalhado com esta modalidade. Existe a união dos modelos 1 e 2, considerado misto, o atendimento coletivo e individual. O desenvolvimento deste modelo começa com a geração da demanda nas OSCs, do mesmo modo que no modelo 2. O modo colaborativo e participativo de projetar arquitetura e urbanismo para OSCs gera demanda de assistência técnica, projeto, acompanhamento e serviços diversos, entre os usuários dos espaços criados para as OSCs. Se o escritório abre essa possibilidade, experiências prévias indicam que os moradores irão procurar o escritório para solicitar serviços profissionais. Fornecer serviços diferentes para clientes diferentes coloca maior pressão na administração do escritório, limitando as possibilidades de automação e padronização. Tem muito para aprender sobre como pôr em prática a ARTES desde a iniciativa privada, mas vamos ter que concluir essa aula. Agora vamos relembrar alguns pontos que merecem destaque e fazer umas reflexões finais. Primeiramente, precisamos deixar um ponto muito claro. As famílias de baixa renda não têm condições de contratar os serviços profissionais de um arquiteto urbanista para construir ou reformar suas casas. Por esse motivo existe a Lei da ARTES, para que o Estado subsidie as famílias para fazer acessíveis os serviços de um profissional, visando assegurar que essas moradias sejam seguras, saudáveis, confortáveis e bonitas também. Também existe a possibilidade de conseguir recursos de doações privadas para o projeto e obras de construção ou reforma. Pode ser através de campanhas de financiamento coletivo ou crowdfunding, através das ONGs que fazem a ponte entre doadores e famílias, como o Instituto PHI. Esse ponto é muito importante. Então, quem são os clientes dos escritórios populares de arquitetura? Como podemos ver, tem diferentes modelos que atendem a diferentes tipos de clientes. Por exemplo, temos o modelo mais comum nos escritórios populares, como o Programa Vivenda, Arquitetura para o Povo e Arquiteturas Nômades, que atendem famílias de segmentos de renda média e baixa com capacidade suficiente para o endividamento e para pagar o projeto e a obra de forma parcelada. Tem também o escritório Moralar, que atende as entidades sem fins lucrativos para os projetos comunitários.
Nesse caso, os usuários são famílias de baixa renda, mas quem paga o serviço, o cliente, é uma ONG. Em Brasília, a CODAB contrata escritórios para fornecer artes desde os postos nos bairros periféricos da cidade. Neste caso, o cliente é o governo do Distrito Federal e os usuários são as famílias de baixa renda também. Ou seja, estamos vendo que a artes não é uma questão estritamente pública. Também percebo que não há uma divisão clara entre público e privado ou entre a baixa renda e a renda média baixa. Há uma certa permeabilidade. Não há uma dicotomia público-privada, pois os dois são necessários para que essas famílias de baixa renda tenham acesso à arquitetura de qualidade. Mais importante do que isso é que, considerando que existem barreiras socioculturais e econômicas entre os profissionais e as comunidades periféricas, precisamos que os arquitetos tomem a iniciativa de ir às comunidades para oferecer os serviços profissionais, inicialmente para as famílias que têm suficiente poder aquisitivo. É uma questão estratégica. São poucas as comunidades no país que têm reivindicado o direito à artes. Não há demanda, porém assim necessidade. Para gerar demanda, os arquitetos e urbanistas precisam estar presentes e comunicar o que temos a oferecer. Só assim as comunidades entenderão que vale a pena lutar para que as prefeituras apliquem a lei da artes, votando em quem promete esse serviço público. Agora, uma pergunta que muitos devem estar fazendo nesse momento. O que podem fazer os arquitetos recém-formados para abrir um escritório popular de arquitetura? Recomendamos os seguintes passos. Primeiro, é conveniente, mas não é imprescindível, adquirir um pouco de experiência com escritórios convencionais, 2 ou 3 anos é o suficiente. Enquanto isso, normalmente recomenda-se que se procure uma comunidade próxima, se entre em contato com a associação de moradores e se ofereça um trabalho voluntário para ajudar nas obras que se realizam nas comunidades. Também é importante que os arquitetos procurem se capacitar através de cursos de empreendedorismo e que procurem especialistas no processo de concepção e organização do escritório. Uma boa fonte de capacitação e consultoria é o Sebrae. Também tem programas de incubação e aceleração, como por exemplo Artemisia e House Impact. Então é isso, pessoal. Mãos à obra, as comunidades precisam.